Hoje faz exatamente 12 anos que eu fiz o meu primeiro trade. E nesses 12 anos, eu passei por tudo que você pode imaginar. Teve mês que eu perdi no mercado o equivalente a um carro. E teve mês que eu ganhei o equivalente a um apartamento. Eu comecei com pouco dinheiro, como quase todo mundo começa. Apanhei muito, cometi todos os erros que existem para cometer. Mas com método e disciplina, ao longo desses anos, eu construí um patrimônio relevante e me tornei o que eu considero um trader profissional. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque é a coisa mais importante desse vídeo. O teu ativo mais valioso não é o teu dinheiro, é o teu tempo. Dinheiro perdido você recupera, tempo perdido não. E é por isso que eu resolvi gravar esse conteúdo hoje para você. Tudo aquilo que eu levei 12 anos para aprender, apanhando, perdendo dinheiro, batendo a cabeça na parede, eu vou condensar para você nos próximos minutos. Eu vou te poupar de toda a parte ruim, de todos os erros que eu cometi. A ideia é que você já comece fazendo o certo e não perca uma década descobrindo isso sozinho como eu perdi. E eu vou fazer uma coisa que quase ninguém faz. Eu vou abrir com detalhe os dois únicos setups que eu opero até hoje. Onde que eu entro, qual que é o gatilho exato, onde que vai o stop e o que me faz sair fora. Sem enrolação, sem guardar segredinho. São 6 lições e se você aplicar essas 6 coisas, você vai estar na frente de 99% das pessoas que operam nesse mercado. Senta aí porque talvez esse seja o vídeo mais importante desse canal. Muito bem, antes de eu entrar nas lições, deixa eu te contextualizar rapidinho, porque isso importa para você entender de onde que eu tô falando. Quando eu comecei, há 12 anos atrás, eu era igualzinho à maioria das pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo agora. Eu achava que fazer trade era sobre acertar, sobre adivinhar para onde o mercado ia. Eu ficava caçando o indicador perfeito, o setup mágico, aquela configuração secreta que ninguém conhecia. Eu tinha 10 indicadores na tela ao mesmo tempo. Eu operava demais, operava por impulso, operava porque eu estava com a mão coçando, porque eu queria operar. E eu perdi dinheiro, muito dinheiro. E o pior de tudo, eu perdi tempo, que é o que não volta mais. A virada não veio de um indicador novo, nunca vem. A virada veio quando eu entendi duas coisas. Primeiro, trade não é sobre adivinhar, é sobre ter alguma vantagem sobre o resto dos operadores do mercado e sobreviver tempo suficiente para essa vantagem se pagar. Fica tranquilo que a gente vai entrar nisso mais a fundo para frente no vídeo. Segunda coisa, eu não precisava de 50 setups e 10 indicadores plotados no meu gráfico, eu precisava de poucos e bons setups, executados com uma disciplina absurda. Hoje, depois de 12 anos, eu opero 2 setups, só 2. E é isso que eu vou te entregar mastigado hoje. Bora então para a primeira lição. Lição número 1. Jamais, em hipótese alguma, se opera contra a tendência maior. Essa é a regra mais básica e mais violada também do mercado inteiro. Todo mundo sabe na teoria, quase ninguém respeita na prática. Porque o ser humano adora se achar mais esperto do que o mercado. O cara vê a ação subindo forte e pensa, já subiu demais, tá caro, isso aqui vai cair. E vende. E é atropelado. O papel dobra de preço várias vezes antes de cair de verdade. Isso quando ele não entra vendido e perde dinheiro. Todo mundo aprende que existem 3 tipos de tendência. A tendência de alta, quando o mercado faz topos e fundos ascendentes, topos e fundos cada vez mais altos. Baixa, que é o contrário, quando o mercado faz aquele zigue-zague para baixo, né? Topos e fundos em patamares cada vez menores. E lateral, que é quando o mercado fica de lado, sem direção bem definida. Mas agora vem a parte que quase ninguém conhece e que é a chave de tudo, é o ouro escondido dentro da teoria de Dow. Charles Dow descobriu há mais de 100 anos que existem tendências de tamanhos diferentes acontecendo ao mesmo tempo no mesmo ativo. São elas a tendência primária, a grande, a do gráfico mensal, que dura meses ou anos. Essa é a maré do oceano. A tendência secundária do gráfico semanal, que são as correções dentro da maré, são as ondas. E a terciária, do diário para baixo, o movimento do dia a dia, são as marolinhas.
E aqui que está o pulo do gato. Um mesmo ativo pode estar subindo na primária, caindo na terciária e lateral na secundária. Não é contradição, é o funcionamento normal do mercado. E é aqui que a maioria quebra a conta. O cara só olha o diário, vê uma quedinha, entra vendido e é atropelado pela maré que estava subindo o tempo todo. Ele achou que estava a favor da tendência, só que ele estava a favor de uma marolinha, mas contra o oceano inteiro. E aí que a gente entra na próxima lição. Lição número 2, a visão fractal. E essa aqui, se eu tiver que apontar um momento em que a minha chave virou, que eu deixei de perder dinheiro e comecei a ganhar, foi aqui. Visão fractal é simples de você enunciar. Você nunca analisa um gráfico sozinho. Você olha sempre várias escalas ao mesmo tempo e entende que existe uma hierarquia. As escalas maiores mandam nas menores. O mensal manda no semanal, o semanal manda no diário, o diário manda nos 60 minutos. É uma hierarquia e você respeita a patente superior. E cada tela tem uma função diferente. É isso que quase ninguém entende. A tela maior te dá a direção permitida, ela não te dá a entrada, ela te diz se você é comprador ou vendedor. A tela intermediária te dá a oportunidade, é onde você espera o desconto, o recuo, a consolidação. E a tela menor te dá o gatilho, o momento exato de apertar o botão. Direção, oportunidade, gatilho, você só opera quando as três concordam. Antes de eu entender isso, eu operava no escuro. Eu via um sinal bonito no diário, entrava e tomava porrada sem entender por quê. Depois eu comecei a abrir o mensal e o semanal antes de qualquer decisão. E aí tudo mudou pra mim. Porque de repente eu sabia uma coisa que a maioria não sabe. Se tinha vento a favor ou vento contra. E olha, isso não importa qual é o teu estilo. Se você é day trader, você olha o gráfico de 60 minutos e de um dia antes de operar no 15 minutos. Se você é swing trader, você olha o semanal antes de operar no diário. Se você é position trader, você olha o mensal antes de operar o semanal. A lógica é sempre a mesma, só mudam as escalas. E por que isso é uma vantagem tão grande? Porque quase ninguém faz. Eu convivo com esse mercado há 12 anos e a esmagadora maioria dos operadores, inclusive gente que estuda muito, decide olhando um gráfico só. Eles ficam presos numa tela, sem contexto, sem enxergar o quadro completo. E é aí que mora a tua vantagem contra eles. Não é nenhum indicador que ninguém tem, é enxergar o que ninguém enxerga. E agora chegou a lição número 3, que é o coração desse vídeo. Presta muita atenção nessa parte, porque eu vou abrir exatamente o que eu faço. Depois de 12 anos nesse mercado, testando de tudo, eu opero 2 setups. Só 2. Isso costuma chocar as pessoas porque existe uma indústria inteira vendendo 50 estratégias diferentes. Só que você não precisa de 50 setups diferentes. Os 2 setups que eu opero são o recuo e o rompimento de consolidação apertada. Os 2 em ativos que já estão em tendência. E antes de eu detalhar como é que funciona cada um, eu preciso que você entenda uma coisa que eu levei anos para sacar. Esses 2 setups no fundo são a mesma coisa. Os 2 são uma pausa dentro de uma tendência. A diferença é o tipo de pausa. No recuo, o mercado corrige por preço. Ele cai um pouco e volta. Na consolidação, o mercado corrige por tempo. Ele fica de lado, andando parado sem cair. Correção por preço e correção por tempo. E nos 2 casos, você está fazendo a mesma coisa, comprando a pausa de uma tendência que já provou que é forte, para pegar a próxima pernada. Eu nunca compro faca caindo, eu nunca tento adivinhar fundo, eu compro dentro de um movimento que já se provou, que já está acontecendo e que tem tudo para continuar. Guarda isso porque é a diferença entre operar com o vento a favor e nadar contra a maré. Então bora abrir o primeiro setup, o recuo. O recuo é quando um ativo que já está numa tendência de alta estabelecida dá uma respirada. Ele corrige para baixo até uma região de suporte e retoma a subida logo em seguida. Você compra o desconto dentro de uma tendência que já existe. Primeiro, o pré-requisito inegociável. O ativo tem que estar em tendência de alta clara. Topos e fundos ascendentes, médias móveis apontadas para cima e as escalas maiores a favor. Se isso não tiver na tela, não existe setup. Recuo em ativo sem tendência não é recuo, é queda. Segundo,
até onde o preço recua? Aqui eu trabalho com 3 regiões e a escolha depende da força da tendência. A média móvel de 9 períodos, que é onde o preço recua nas tendências muito fortes, aquelas que quase não dão desconto. A média de 21, que é a mais comum, é o arroz com feijão do setup, onde a maioria dos recuos saudáveis termina. E a média de 50, quando a correção é mais profunda, o que ainda é válido desde que a estrutura da tendência maior continue intacta. Terceiro, e esse é o que separa o trader profissional do trader amador. Como você diferencia um recuo saudável do começo de uma reversão? Porque as duas coisas começam exatamente igual, com o preço caindo. E se você não souber diferenciar, você vai comprar a reversão achando que é um recuo e vai apanhar. Olha os sinais de um recuo saudável. Primeiro, o volume seca durante a queda. Isso é fundamental. Volume secando significa que não tem pressão vendedora de verdade. Ninguém está brigando para vender. É só uma pausa para respirar. Segundo, os candles ficam menores, o movimento fica lento, meio sem energia, arrastado. Compara com a alta anterior, que foi rápida e forte. O recuo saudável é preguiçoso perto dela. E terceiro, o preço não perde o fundo anterior. A estrutura de alta continua de pé. Agora os sinais de alerta que me fazem ficar de fora. Se a queda vem com volume alto, muito acima da média, isso não é respiro da tendência, isso provavelmente é reversão, é gente grande vendendo. Se aparece uma barra de força de baixa, aquele candle grandão, vermelho, de corpo cheio, isso é sinal de agressão. E se o preço perde o fundo anterior, acabou. A estrutura de alta foi quebrada e aquilo deixou de ser um recuo. Nesses casos eu não compro, eu espero o ativo se recompor e vou procurar outro. Quarto, e aqui está o erro mais comum de todos: tocar a média não é sinal de compra. Repete isso comigo. Tocar a média não é sinal de compra. Média não é botão. O preço pode encostar na média de 21 e continuar descendo tranquilamente até a 50. Ou ir além das 50, continuar caindo até você quebrar tudo. Se você compra só porque encostou, você vai ser violinado sem parar. Você precisa de um gatilho. E o gatilho é o preço te mostrando que os compradores voltaram. Na prática, eu procuro por uma dessas coisas. Um candle de força na região da média, aquele candle de alta, com corpo cheio. Um martelo, que é aquele candle com sombra grande embaixo, mostrando que o mercado rejeitou preços mais baixos. Ou um rompimento da máxima do candle anterior, que é um dos gatilhos mais objetivos de todos. E melhor ainda quando esse gatilho vem com um aumento de volume, mostrando que a compra é para valer, a compra é de verdade. Antes do gatilho, o ativo está no meu radar. Depois do gatilho, ele vira operação. Essa é a diferença. Quinto, o stop. E olha a beleza desse setup. Como você entrou colado na média, o stop fica ali embaixo. Eu coloco ele abaixo da mínima do candle de gatilho, ou abaixo da mínima do recuo, né, do fundo que foi formado. Se fizer mais sentido estruturalmente falando. É um stop curto de verdade, tá? E ele é curto não porque eu escolhi um número pequeno, mas porque a qualidade da entrada produziu isso naturalmente. E sexto, o alvo. O primeiro objetivo é o rompimento do topo anterior, ou seja, o ativo produzindo uma nova perna de alta. Mas eu não saio ali obrigatoriamente. Se o movimento vier forte, eu conduzo a posição com o stop imóvel, subindo o stop conforme o preço sobe, e deixo o mercado me tirar da operação só quando ele perder força de verdade. Porque é só assim que um trade de 3% de risco vira um ganho de 20%, de 30%, de 50%, com stop móvel. E o sétimo, que invalida o setup. Se o preço perde o fundo do recuo, sai fora. Se a média que eu usei como suporte vira para baixo e é perdida, a tese morreu. E se as escalas maiores mudaram de direção, eu revejo tudo. Ter isso definido antes de entrar é o que me impede de ficar inventando desculpa para segurar prejuízo. Setup número 2, o rompimento de consolidação apertada. Esse é meu favorito e eu vou te explicar por quê. É quando um ativo que já está em tendência de alta para de subir e ele fica de lado, numa faixa estreita, num caixote, comprimindo por algumas semanas. E aí ele rompe essa faixa para cima e engata uma nova perna. Primeiro, o mesmo pré-requisito. Tendência de alta já estabelecida antes da consolidação. A consolidação tem que ser uma pausa dentro de uma alta que já existe, não um ativo parado no fundo do poço sem rumo. Segundo, e é aqui que mora o segredo desse setup, o que define uma consolidação apertada? Porque a palavra apertada não é enfeite,
Ela é o coração de tudo. Uma boa consolidação tem 3 características. A amplitude entre o topo e o fundo da faixa é pequena. O preço está andando num corredor estreito, não numa faixa larga com solavancos. Os candles vão ficando menores ao longo da consolidação, o que a gente chama de contração de volatilidade. O mercado vai se acalmando cada vez mais. E o volume vai secando ao longo dela, mostrando desinteresse temporário. Ninguém brigando nem para comprar e nem para vender. Terceiro, por que a compressão importa tanto? Por 2 motivos, e os 2 são poderosos. O primeiro motivo é comportamental e quase físico. Volatilidade se comporta em ciclos. Períodos de contração de volatilidade são seguidos por períodos de expansão. Quando um ativo comprime cada vez mais, ele está acumulando energia, como uma mola sendo apertada. E quando ele solta com força. Não é magia, é o equilíbrio temporário entre compradores e vendedores se rompendo de uma vez. O segundo motivo é matemático e é o que realmente me faz preferir esse setup. Quanto mais apertada a caixa, mais curto o meu stop. E stop mais curto, com o mesmo potencial de alta lá em cima, significa assimetria maior. Numa consolidação bem apertada, eu consigo montar operações onde eu arrisco 2%, 3% para buscar 20%, para buscar 30%. É a melhor relação risco-retorno que eu conheço no mercado. Quarto, o gatilho. O gatilho é o rompimento do topo da caixa, mas com 2 condições que eu não abro mão. A primeira, eu quero o fechamento acima do topo, não só o pavio furando e voltando. Fechamento é compromisso. Pavio é susto. A segunda, eu quero volume acima da média no dia do rompimento. Rompimento sem volume é suspeito, é frequentemente falso. Volume no rompimento é a assinatura de que tem dinheiro grande entrando ali. Quinto, o stop. Ele vai logo abaixo da base da consolidação ou da barra do rompimento. Como a caixa é apertada por definição, esse stop vai ser curto naturalmente. Se o preço romper e depois voltar para dentro da caixa e perder a base, o setup morreu e eu saio com uma perda pequena e controlada. Sexto, e essa é uma sacada que vale ouro, segunda entrada, o reteste. Muitas vezes o ativo rompe a caixa e ele sobe um pouco até retestar o topo que ele acabou de romper, que agora funciona como suporte. Se ele segurar ali e voltar a subir, essa é uma segunda oportunidade de entrada e frequentemente melhor do que a primeira, porque o stop fica ainda mais curto e você já tem a confirmação de que o rompimento era verdadeiro. Se você perdeu o rompimento original, não corre atrás, espera o reteste ou espera a próxima operação. E o sétimo, o falso rompimento, que é quando eu admito que eu errei. Se o ativo rompe e no dia ou na semana seguinte ele volta para dentro da caixa e fecha lá dentro, liga o alerta vermelho. Isso costuma significar que o rompimento não tinha força de verdade. Eu não fico rezando, tá? Se perder a base da consolidação, eu saio, ponto. Prefiro tomar um stop pequeno e entrar de novo depois do que segurar um erro e ver ele crescer e dilapidar minha conta. Agora deixa eu te explicar por que eu só opero esses 2? Por que eu abandonei todo o resto? Porque esses 2 padrões me entregam por construção exatamente aquilo que faz um trader ganhar dinheiro no longo prazo. Stop curto e alvo longo. Repara na lógica. Nos 2 casos, eu entro colado numa estrutura clara, a média móvel do recuo ou a base da consolidação da caixa. Isso faz com que o meu stop seja curto naturalmente, sem eu precisar forçar nada. E nos 2 casos, eu entro no início de uma nova perna, dentro de uma tendência maior que já está rolando. Ou seja, o potencial lá em cima é de uma perna inteira, que pode durar semanas ou meses. Risco pequeno, definido antes de entrar, travado numa estrutura, retorno grande, aberto, deixado correr. Essa é a assimetria que eu falo em todo o vídeo aqui no canal. Perder de colherzinha, ganhar de balde. E tem uma terceira vantagem que quase ninguém menciona. Esses 2 setups são objetivos. Ou o preço recua até a média e deu gatilho, ou não deu. Ou rompeu o topo da caixa com volume, ou não rompeu. Não tem brecha para interpretação. Não tem, eu acho que rompeu, eu acho que furou a média. Não tem desenho subjetivo. E setup objetivo iguais a esses é o que te protege de você mesmo, porque não dá margem para o teu emocional inventar oportunidade
onde não tem. Eu não preciso de 50 setups, eu preciso de 2 que me deem assimetria e clareza, e da paciência de esperar eles aparecerem. É justamente sobre paciência que fala a lição mais difícil desse vídeo, que já já eu chego nela. Lição número 4. O mercado é um jogo de probabilidades, não de certezas. Não existe operação garantida, nem a mais bonita, nem a mais redonda, nem aquela que você tem certeza que vai dar certo. Todas podem dar errado, inclusive os 2 setups que eu acabei de te ensinar. E tudo bem que dê errado, porque o teu resultado não vem de uma operação. Para ganhar dinheiro de forma consistente e fazer isso aqui virar uma profissão, você precisa de 2 coisas. A primeira, ter a probabilidade a teu favor. E é exatamente isso que as 3 lições anteriores fazem. Operar a favor da tendência maior, olhar o contexto em várias escalas e operar só os padrões que te dão stop curto e alvo longo. Junta isso e você tem expectativa matemática positiva, que é a vantagem. Olha como a matemática é generosa quando você tem essa simetria. Se você opera arriscando 1 para ganhar 3, você pode acertar 40% das vezes e ainda assim ganhar muito dinheiro. Em 10 trades, seriam 4 acertos de 3%, que dá 12% positivo, contra 6 erros de 1%, que dá 6% negativo. Subtraindo um do outro, sobra 6% de vantagem em 10 operações. Baita resultado positivo errando muito mais do que acertando. E é por isso que os grandes traders não se importam de errar. O índice de acerto não serve para muita coisa. Muito mais importante do que ele está o payoff. Quanto você ganha quando você acerta e quanto você perde quando você erra. Mesmo errando mais do que acertando, com um bom payoff, você racha de ganhar dinheiro e o teu capital cresce ao longo do tempo. A segunda coisa é sobreviver tempo suficiente para ver essa matemática atuar. Porque ela vai atuar. Mas não em 5 trades, não em 20, ela atua em centenas de operações ao longo de anos. E se você quebrar a conta antes, você nunca vai ver isso acontecendo. Por isso que é importante dimensionar corretamente as operações que você faz. Nunca arriscar mais do que 3% do teu capital inteiro em um único trade. Se você tem 10 mil reais para operar, você não vai arriscar mais do que 300 reais num trade. O que significa que se você encontrar uma operação com um desses 2 setups que eu ensinei, onde o stop é de 8%, você vai dividir 300 por 8% e você vai encontrar 3.750 reais. Esse é o capital máximo que você pode alocar no trade de 8% de stop. Porque se ele der errado, você perde 300 reais, que é 3% dos teus 10 mil. Agora, se ele der certo, você está buscando ganhar 600 reais, 900 reais, 1.200 reais. Várias vezes o que você arriscou. O resultado vem com o tempo, repetindo exatamente essa estrutura, operação atrás de operação. E agora presta muita atenção. Não existe esse negócio de a grande tacada, não existe aquele trade que vai mudar a tua vida. Essa fantasia é justamente o que destrói conta, porque é ela que faz o cara alavancar e explodir numa operação só. O que existe é expectativa positiva repetida, trade após trade. Acertou? Ótimo, não comemora demais, vai pro próximo. Errou? Faz parte, é o custo do negócio. Vai pro próximo do mesmo jeito, com o mesmo tamanho, sem buscar revanche, sem aumentar a posição para recuperar. Quando você internaliza isso, 3 stops seguidos param de te abalar, porque você entende que 3 operações não definem nada dentro de uma amostra de centenas que você vai fazer com aquela estratégia. E agora a lição número 5. Essa é a mais difícil de todas e, na minha opinião, a mais importante. Tanto que eu vim com essa camiseta aqui só para falar dela. Não operar também é operar. Deixa eu te explicar por que isso é tão contraintuitivo e por que a raiz do problema está na forma como a gente foi criado para pensar sobre o trabalho. Em praticamente todas as profissões do mundo existe uma relação direta entre esforço e ganho. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Pensa num médico, por exemplo. Quanto mais pacientes ele atende, quanto mais plantões ele pega, quanto mais cirurgias ele faz, mais dinheiro ele ganha. Pensa num engenheiro, quanto mais obras ele toca, mais ele fatura. Pensa num advogado, quanto mais casos ele pega, mais honorários ele recebe. É uma linha reta, mais horas, mais esforço, mais dinheiro. No mercado financeiro, isso não existe. Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar. Um trader pode operar poucas vezes no mês
e ganhar muito mais dinheiro do que outro que opera várias vezes por dia, todos os dias. A proporção esforço, horas trabalhadas e ganho simplesmente não se aplica aqui. Na verdade, muitas vezes ela é invertida. Quanto mais você opera, menos você ganha. E isso é que o trader precisa entender para virar profissional. Você não pode ter pressa de ganhar dinheiro. E por mais estranho que pareça, você não pode nem focar em ganhar dinheiro. O teu foco tem que ser operar bem. Em operar quando o gráfico te manda operar. Em respeitar o teu método, o teu operacional. Em esperar o setup aparecer do jeito que ele tem que aparecer, com o gatilho decente, com o volume, com as escalas alinhadas. O dinheiro é a consequência de você operar bem, de você executar o teu trabalho bem, não o objetivo central do dia. E olha, eu vou fazer uma confissão aqui para você com toda sinceridade, porque eu acho que isso aqui vale mais do que qualquer aula técnica. Eu diria que 90% dos meus erros nesses últimos 12 anos foram em trades que eu não deveria ter entrado. Não foram trades bem escolhidos que deram errado. Esses fazem parte do jogo e eu durmo tranquilo com eles. Foram operações que eu não tinha o menor motivo para fazer. Não tinha setup, não tinha alinhamento, não tinha gatilho, não tinha nada. E eu entrei por quê? Porque eu estava com a mão coçando, porque eu queria sentir a adrenalina de operar, porque o mercado estava aberto, eu estava na frente da tela e não aguentava ficar parado. Esse é o inimigo. Não é o mercado, não é o dinheiro grande, não é a corretora, é a tua ansiedade de operar. E o dia que você entender que ficar de fora, de braços cruzados, esperando, é uma decisão profissional tão válida e tão lucrativa quanto apertar o botão de comprar ou vender, é o dia que você vira trader de verdade. Não operar também é operar. E a lição número 6. O dinheiro de verdade está nos prazos maiores. Todo iniciante é atraído pelo intraday. Todo mundo. Eu também fui. Eu comecei lá no intraday. E eu entendo perfeitamente por quê. Existe uma ilusão de controle ali. O cara pensa, eu tenho a minha metinha de R$200 por dia aqui, pego os duzentão, vou embora, volto amanhã. Parece que você domina a situação, como se fosse um salário, que você tem uma previsibilidade de quanto você vai ganhar. Só que isso é uma armadilha, e eu vou te dar a matemática dela com toda honestidade. Primeiro, o tamanho do movimento. No gráfico de 5 minutos, um movimento típico é uma fração de 1%. No semanal, uma perna de tendência é de 10, 20, 30%. O intraday te oferece migalha, o semanal oferece o prato principal. Segundo, e é aqui que fica perigoso, como o movimento é minúsculo, para ganhar um valor relevante você precisa de alavancagem. E a alavancagem corta muito mais fundo do lado errado. Se você está alavancado 10 vezes, um movimento contrário de 0,5% já te tirou 5% da conta num dia. Um dia ruim vira um mês ruim. Terceiro, os custos. No intraday você opera muitas vezes. A cada operação tem corretagem, tem emolumento, tem spread. Numa operação de 0,5%, o custo come uma fatia enorme do ganho. No semanal, com movimento de 20%, o custo é irrelevante. Quarto, o ruído. Quanto menor o prazo, maior a proporção de movimento puramente aleatório. Nos 5 minutos, uma ordem grande, uma notícia boa, um susto de 2 minutos já gera um sinal falso. No semanal, para um candle se formar, foi preciso uma semana inteira de decisão coletiva do mercado. O sinal é infinitamente mais confiável. E quinto e mais importante para a tua vida, o intraday exige que você esteja grudado na tela justamente nas horas que você deveria estar produzindo na tua profissão, que é onde vem o dinheiro que você usa para operar. Quanto menor o gráfico, pior é a tua chance. Mais alavancagem você precisa, mais custos você paga e mais ruído você enfrenta. Já o dinheiro de verdade, aquele transformacional que você está buscando, está em surfar uma boa tendência no semanal ou no mensal. E olha a ironia deliciosa, essas operações dão menos trabalho. Você olha no fechamento, ajusta o que você tem que ajustar e vai viver a tua vida. Foi isso que eu levei anos para entender. Eu não precisava operar mais, eu precisava operar melhor, em prazos maiores, com paciência, porque o dinheiro está ali.
Bom, chegou a hora da gente ir para a prática. Eu vou te mostrar a minha tela e eu vou te mostrar os dois setups funcionando em gráficos reais, em operações reais. Você vai ver o recuo até a média com o gatilho aparecendo, a consolidação apertada, rompimento com volume, o stop curto em cada caso, e você vai ver também os casos que não valem a pena. O recuo que era reversão disfarçada e o rompimento falso. Mas antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. Olha, eu acabei de te entregar 12 anos de aprendizado, incluindo os dois setups que eu opero, abertos passo a passo. Mas eu vou ser honesto contigo. Executar isso sozinho é outra história. Significa abrir o mensal, o semanal, o diário de centenas de ativos todos os dias, procurando os poucos que estão com as escalas alinhadas e formando um recuo saudável ou uma consolidação apertada no ponto certo. Esperar o gatilho aparecer e ainda ter a disciplina de ficar de fora nos outros 90% do tempo. É praticamente uma missão impossível para quem não tem expertise ou tempo. E é exatamente por isso que nós existimos. O trabalho da Trade de Valor é fazer esse garimpo para você, aplicando exatamente esse método. A gente varre o mercado inteiro, todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. E quando aparece aquele trade redondo, com as escalas alinhadas e o risco pequeno, você recebe um relatório completo mastigado. Qual ativo, qual o preço de entrada, onde que fica o stop curto e onde que estão os alvos longos. Isso tudo direto no teu celular, no aplicativo da Trade Valor. Não é sinalzinho jogado não, a gente acompanha cada operação do início ao fim do teu lado. Você ainda tem acesso a salas ao vivo, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio por esse vídeo tem desconto. Para entrar, é só clicar no primeiro link da descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preencha o formulário com teu nome, e-mail e telefone que a minha equipe entra em contato contigo pelo WhatsApp. Agora sim, feito o convite, bora para minha tela. Bom, vamos lá então. Antes de eu te mostrar os dois setups, eu quero que você entenda, que você visualize essa questão das três tendências, da tendência primária, da tendência secundária e da tendência terciária. A visão fractal que eu tanto insisto nesse canal ser crucial para você ter sucesso no mercado. Estou aqui na minha tela com um gráfico da Aura 33 aberto. Aura 33, tá? Aura Minerals. Veja, a gente está operando esse ativo no grupo de acompanhamento agora. Deixa eu te mostrar aqui, ó, que nós entramos neste ativo no dia 5 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de agosto, ou seja, é um trade que já tem 20 dias. Nós entramos nesse papel a R$112. E qual que era a ideia do trade? Bom, se você descer aqui, você vai ver que o ativo no gráfico diário estava deixando uma barra de força, estava fazendo um pivô de alta, estava rompendo uma região de resistência. Então, este ativo estava fazendo um pivô de alta. Mas veja, todo o racional por trás desse trade, da gente ter entrado aqui, não reside apenas no fato do ativo estar fazendo um pivô de alta, mas sim do contexto técnico desse papel. Aura 33, perceba, do dia 17 de abril até o dia 17 de julho, ou seja, a gente tem aqui 3 meses, esteve fazendo um recuo, esteve corrigindo, esteve em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, médias móveis atuando como resistência. Muito fácil de observar que cada vez que esse papel batia na média móvel de 50, ele caía. Cada vez que ele batia na média móvel de 9, na média móvel de 21, ele caía. As médias estavam atuando como resistência. Ou seja, aqui nós temos uma tendência clássica de baixa. Aí este sinal que nós operamos, este sinal aqui, ele quebra este padrão. Mas ele quebra este padrão por um motivo. Se a gente for lá no gráfico semanal, vocês vão ver que o que nós tínhamos aqui, um pouco antes do mercado reverter a tendência de baixa no diário, eram toques na média móvel de 50 períodos. O mercado estava numa tendência de alta no gráfico semanal, fazendo um recuo um pouco maior do que os recuos anteriores, e ele faz toques nessa média móvel de 50 períodos e rejeita perdê-la.
Por que ele rejeita a perda? Porque lá no gráfico mensal, numa escala maior ainda, era a região da média móvel de 21 períodos que estava sendo testada. O fundo foi ali na média de 21 períodos. Então olha que legal. A gente viu um papel em tendência de baixa no diário, esse ativo em tendência de baixa no diário ainda estava em tendência de alta no semanal, fazendo uma correção um pouco maior que as outras, fez uma trap, uma armadilha, tenta perder uma média móvel de 50 períodos, não consegue, volta a subir, porque no gráfico mensal o toque era na média móvel de 21 períodos. Isso é o olhar fractal, pessoal. É você entender as 3 escalas, entender que um recuo no diário não é necessariamente o fim de uma tendência. É, na verdade, um respiro maior dentro de uma tendência maior e um respiro menor dentro de uma tendência maior ainda, de alta. Sempre brinquem com essas escalas gráficas. Vocês nunca vão se decepcionar se vocês souberem olhar todas as escalas gráficas. Vocês vão errar muito menos. Vocês vão errar só quando vocês têm que errar mesmo. E assim, vocês podem brincar com essas escalas no ativo que for. Veja, a gente fez um outro tradeaço dentro do grupo de acompanhamento na CSNA3. Tá? A CSNA3 a gente entrou vendido no ativo. Tá? A gente entrou vendido, uma operação de swing trade. Só que a gente entrou vendido logo após o papel ter feito um pivô de alta. Bem aqui, ó. Bem aqui. O papel estava fazendo um pivô de alta, estava rompendo uma região de resistência. Muita gente pode ter olhado para isso aqui e falado é compra. Só que quem tem visão fractal sabe que não é compra. Sabe que é um pullback para a média móvel de 9 no gráfico semanal. Sabe que é, na verdade, um pullback no gráfico mensal. Olha em sidebar aqui que foi deixado no gráfico mensal. Então, brinquem com os setups que eu vou ensinar para vocês aqui, mas sempre olhando todas as escalas gráficas. Magazine Luiza, a gente também fez um tradeaço nessa mesma ideia, né? Já faz tempo que a gente fez esse trade, mas é a mesma ideia, né? É você enxergar um pivô de alta, uma possível reversão, uma tendência de alta se formando no diário, mas que na verdade no semanal era simplesmente um recuo para as médias. No mensal, era simplesmente um recuo para as médias. É você entender isso, ó. Ó o recuo aqui, ó. Ó o recuo para a média móvel de 9. Tá entendendo? Ó o recuo aqui para a média móvel de 21. Então, entendam isso, pessoal. Sempre que vocês forem trabalhar um ativo, olhem as 3 escalas gráficas. Essa é uma grande lição que eu aprendi. E aí você tem o segundo tipo de entrada, né? Que é a entrada onde você vai comprar o rompimento. Você vai pegar uma tendência de alta, um ativo forte, que está com as médias apontadas para cima, topos e fundos ascendentes, volume crescente, e você vai esperar o quê? Você vai esperar um ativo como esse começar a consolidar, um ativo como esse começar a ficar de lado, e o volume durante o período em que ele está de lado cai. Tá vendo? Olha a média do volume caindo, essa média vermelha. Olha as barrinhas aqui cada vez menores. Olha o preço cada vez mais comprimido dentro dessa mesma caixa, desse retângulo. Quando que a gente vai operar isso aqui? A gente vai operar isso aqui quando a gente tiver um rompimento com força. Tem que ser um rompimento com força, um candle grande, um candle que destoe do resto dos últimos candles. Tá? Queremos um volume muito acima da média. Você veja, eu poderia muito bem ter comprado aqui. Eu comprei aqui? Não, porque o volume não estava muito acima da média. Aqui o volume é estrondoso em relação ao resto da consolidação. Então eu vou trabalhar isso aqui com o stop abaixo da mínima. E o meu alvo, de novo, pode ser 2 vezes, pode ser 3 vezes. Ou eu posso muito bem trabalhar com o alvo sendo as médias móveis. Ó. Por exemplo, a média móvel de 9. Ela só foi apontar para baixo e ter a sua mínima perdida aqui. 54% de lucro. 54% de lucro. Com um stop de menos de 15%. Tá entendendo? Stops pequenos, alvos grandes. Isso é ouro. Agora vamos lá, tá? Sobre os setups. Eu trabalho 2 setups, como você já aprendeu nesse vídeo. O primeiro setup é o recuo para as médias móveis. Então, dentro de uma tendência de alta, dentro de um ativo que vem fazendo topos e fundos ascendentes, que as médias vêm sendo respeitadas. Eu vou entrar numa escala gráfica semanal se eu quero fazer um position trade,
ou vou entrar numa escala gráfica diária se eu quero fazer um swing trade. Eu vou buscar o quê? Por recuos dentro da tendência. Então, momentos onde o preço descansa, onde o preço vem de volta para a média móvel. Qual média móvel? Depende do ativo. Tem ativos muito fortes que recuam só para a média móvel de 9. Tem ativos um pouco mais fracos que recuam até a média móvel de 21. Qualquer uma dessas duas médias é excelente para mim no gráfico semanal, tá? Então, por exemplo, olha a Aura 33. A Aura 33 tem 3 candles aqui de recuo para a média móvel de 21 no semanal. E eu vou entrar onde? Eu vou entrar em cima da média? Eu vou vir aqui em cima da média e vou comprar? Não. Eu espero o candle fechar, eu faço a leitura do candle. Então, por exemplo, este aqui é um candle que os compradores venceram a batalha. Veja, os vendedores tentaram levar o preço 13% para baixo, mas não conseguiram. Os compradores ressuscitaram o ativo, ele respeitou a média móvel de 21 períodos e deixou esse candle aqui martelo. É óbvio que eu vou comprar isso aqui. E eu vou comprar isso aqui com um stop abaixo da mínima e com um alvo que é, cara, no mínimo, o meu alvo aqui, tá? Vai ser 2 vezes este risco. Eu faço uma parcial em 2 vezes. O alvo final, 3 vezes. Eu tô arriscando 15% para ganhar 45%. Tá entendendo? Aqui que tá a magia desse modelo seguidor de tendência, arriscar pouco para ganhar muito. E aqui trabalhando com alvos, né, fixos, eu poderia muito bem trabalhar com alvo dinâmico, eu poderia muito bem sair desse papel só quando a média móvel de 9 é perdida. Então, por exemplo, eu poderia ter entrado aqui e saído aqui com 82%. Olha outra entrada aqui surgindo. Olha outra entrada. Isso aqui é uma inside bar, é um candle que não consegue nem perder a mínima do candle anterior e nem superar a máxima do candle anterior. É um candle contido dentro do candle anterior. Isso aqui, próximo das médias, é ouro. É ouro. E o papel, novamente, vai para os nossos alvos. Então, a ideia é trabalhar esses recuos dentro das tendências. Tá? Olhe mais um recuo aqui. Olhe mais um recuo aqui. Quanto mais próximo da média o papel estiver, melhor. E você vai trabalhar sempre a superação da máxima do candle, com o stop abaixo da mínima, alvo 2 a 3 vezes o risco projetado para cima. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E é claro, né, no diário as coisas mudam um pouco. Por que as coisas mudam um pouco no diário? Porque o diário ele é uma escala um pouco mais ruidosa. Então é normal você ver o ativo perdendo as médias no diário. Tá vendo? Ele perde a média de 9, ele perde a média de 21. É mais ruidoso. Mas veja, nada te impede de ir lá no gráfico semanal, encontrar o momento que o mercado está recuando para as médias, e você entra no diário e antecipa. Você compra, por exemplo, um candle deste aqui, ó. Você compra um candle deste aqui, que aponta a média móvel de 9 para cima. Você compra um pivô, você compra um sinal de força. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá no diário. Ó. Este movimento aqui no semanal, 3 semaninhas de lado, é este movimento aqui no diário. Eu poderia muito bem ter comprado o quê? O pivô, o rompimento desse caixotinho. Então essa é a ideia. No diário você tem que ter essa visão fractal. Se você não tiver essa visão fractal, ó, mais um recuo para a média móvel de 9 no semanal, eu compro o que no diário? Eu posso comprar isso aqui, eu posso ser mais conservador, esperar a média móvel de 9 apontar para cima e comprar isto aqui. Tem uma simulação que eu fiz aqui, tá? Uma brincadeirinha de gerenciamento de risco. Imagine que você tem um capital de 50 mil reais, ok? Você tem 6 operações de prejuízo de 2%. 6 operações perdendo. E apenas 4 operações ganhando. Ou seja, você tem um índice de acerto de 40%. De 10, você acertou 4 e errou 6. Só que, se eu trabalho com um risco pequeno, um risco, por exemplo, que é 2% do meu capital por trade, para buscar um alvo que é 2 vezes maior, que é o dobro, que é 4, ou seja, eu tenho um índice de risco-retorno de 1 para 2, eu vou terminar com capital positivo. Eu comecei com 50 mil, em 10 operações eu estou com quase 52 mil, um resultado bruto de 1.815.
Ah, Felipe, e se você começar ganhando e depois perder? Veja, não altera nada. Porque existe uma regra na matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Não importa se eu ganhar, perder, perder, ganhar, 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 perder. Se eu tenho uma expectativa matemática positiva, ao longo do tempo, eu vou ganhar dinheiro no mercado. E como que eu tenho uma expectativa matemática positiva? Quando eu tenho um stop curtinho, um stop que é um candle, um stop que é um candle, um stop que é apenas um candle, vamos colocar esse stop aqui de vermelho, e um alvo que é vários candles, um alvo que é vários candles. É assim que eu desenvolvo uma relação risco-retorno positiva, de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4. Arriscar um candle para ganhar 2, 3 candles. Sempre trabalhar dessa forma, nunca diferente. E aí, deu para ver o caminho? Repara que em nenhuma das 6 lições eu falei de indicador secreto, de robô, de fórmula mágica, porque não é lá que está a resposta. E eu levei muitos anos e perdi muito dinheiro para entender e aceitar isso. Virar trader profissional é sobre respeitar a tendência maior, enxergar o contexto em várias escalas, operar poucos padrões com assimetria e regras claras, pensar em probabilidade, ter a disciplina de ficar de fora quando não tem oportunidade e buscar o dinheiro onde ele realmente está, que são nos prazos maiores. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta qual dos 2 setups você mais gostou. O recuo à média ou a consolidação. Se você já opera, comenta também há quanto tempo você está nesse mercado. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá. E novamente eu te convido a se juntar a nós dentro do grupo de acompanhamento. Vai facilitar muito a tua jornada. É só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code aqui na tela. A gente aplica esse método todos os dias do teu lado para você não ter que aprender tudo apanhando sozinho. Muito obrigado por assistir até aqui, eu sou o Felipe Dabu, este é o canal Trade de Valor e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço, até a próxima.